Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios quinzenalmente e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai fazer um episódio especial sobre o Outubro Rosa, mas falando um pouquinho da importância da nossa rotina ginecológica, do nosso acompanhamento. Então, antes de mais nada, vou convidar as minhas convidadas a se apresentarem. Oi pessoal, eu sou a Beatriz, responsável pelo marketing do Ceferp. Oi gente, eu sou a Ingrid, uma das médicas do Ceferp. Tô começando agora, estreando aqui no podcast. Na verdade, estreando não, né? É que você já é a terceira vez que você tá estreando, né? Já é veterana, já. Então, gente, não tô estreando não. Mas pra quem não acompanhou ao vivo, vai ser a primeira vez, né? Exatamente. Então pode se apresentar um pouquinho. Gente, então, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Alagoas, lá em Maceió, uma cidade muito bonita. Se ninguém visitou, é bom ir visitar logo. Já que você tá convidando, a gente pode ir, né, Bia? Fiz medicina lá e fiz residência de ginecologia e obstetrícia aqui no HC de Ribeirão, na USP. E a residência de reprodução também eu fiz aqui no HC. Camila também fez, né? Foi, a gente só não é tanto da mesma época, né? Uma entrou, outra saiu. Mas foi todo mundo na mesma instituição. Sim. E aí, agora você tá aqui com a gente pra gente conversar um pouquinho sobre rotina ginecológica. A gente até falou, né, na live que a gente fez sobre isso, de que a gente foca muito na questão de tratar a doença, mas a gente não foca tanto na parte de rotina, né? Sim. Por exemplo, vocês lembram quando foi a última vez que vocês foram no ginecologista? Não. Eu lembro. Mentira. Você não leu o roteiro do podcast, gente. Não, gente, mas é porque eu tava atrasada mesmo. Aí, eu tive que ir agora no começo do ano. Eu tava atrasada. Eu falei, gente, faz tempo que eu não vou, né? Aí eu percebi que a última vez fazia um tempinho. Eu falei, não, preciso marcar. E aí eu fui agora. Mas você, como ginecologista, você vai no ginecologista? Então, pouquíssimo. Eu vou pra coletar o Papai Nicolau, porque não dá pra coletar sozinha. Mas eu acabo que a gente vai muito pouco no médico, em geral, né? A gente vai pouco, a gente fica enrolando. Não precisa. E vai, às vezes vai fazendo coisa por conta. E, gente, não dá pra fazer também por conta, não, tá? A gente esquece coisas da gente mesmo. Exatamente. Assim. Quando alguém pergunta isso, aí você fala, nossa, não fiz, não fiz. É? A gente presta tanta atenção na condução do caso dos outros e o nosso a gente vai só deixando, né? Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, eu não tenho a menor ideia da última vez que eu fui no ginecologista. Porque assim, preciso decidir anticoncepção. Eu decidi pedir pra alguém fazer pra mim. Preciso fazer ultrassom, peço pra alguém fazer pra mim. Mas é o que você falou, quando a gente vai no médico, o olhar é completamente diferente, né? Do que da gente pra gente mesmo. E você não lembra, então, a última vez que você foi? Eu não tenho essa desculpa de falar que eu não fiz nada pra mim. Mas vocês lembram da primeira vez? De quando vocês começaram a rotina? Foi horrível. Por quê? Foi horrível. Pra mim, foi péssimo. Porque eu era muito pequenininha. Eu lembro que minha mãe falou, não, a gente, uma mulher, desde nova, precisa ir no médico ginecologista. Eu falava, não vou ficar pelada, não vou. Minha mãe, Bia, é só uma consulta. E a médica não soube conduzir. E você era muito pequenininha? Ixi, eu tinha o quê? Eu acho que 8 anos, Nossa, assim. era bem novinha. Então, assim, eu fiquei constrangida com a situação. Aí eu criei um trauma. Falei, nunca mais eu piso no médico ginecologista. Mas aí a gente não tem o que fazer, né? De ano em ano, a gente precisa ir, né? Então, eu comecei a criar essa rotina. Mas minha primeira relação, assim, com o médico ginecologista não foi boa, Doc. Mas você lembra o que foi traumático? Então, a forma como ela falou, por exemplo, senta aí. Entendi. Tira a roupa. Ainda mais a gente criança, né? Que a criança sempre ouve da mãe, olha, ninguém pode colocar a mão, ninguém pode fazer isso. E de repente você chega no médico, senta, faz isso, faz aquilo. E o pior de tudo, ela não falava comigo, ela falava com a minha mãe. Então ficou aquela situação, tipo, tira a roupa dela. E eu ficava, tipo, não quero, né? Agora se ela tivesse tido uma condução mais
Bia, olha, a tia vai fazer isso por conta... Sabe? Então, eu acho que faltou um tato ali. Mas depois, eu fui tendo que fazer mesmo, aí eu quebrei isso. Mas depois você deu sorte nos ginecologistas. Sim, depois foi tudo bem. Que bom. Porque a gente falando, né, dessa parte de rotina, a gente como ginecologista acompanha várias etapas da vida da mulher, né? Sim. E são consultas bem diferentes, né? Com abordagens muito diferentes. Você pegar uma criança, né? Você acompanhar a criança ali com seus 8 anos na sua frente. O jeito que você vai falar com a criança é diferente. As palavras que você vai usar com a criança é diferente. Com a adolescente que está iniciando a vida sexual dela, é outra abordagem, né? Você tem que ter cuidado, principalmente com essa paciente que ela está iniciando, ela está naquela pré-adolescência, adolescência. O jeito que você fala, você não pode falar como se você estivesse falando com uma criança que ela vai sentir que você está infantilizando ela. Você não pode falar como você fala com uma mulher mais adulta, né? Você tem todo um tato para você tratar com as diferentes faixas etárias, né? E os assuntos também que acabam sendo diferentes, né? A gente sabe o que procurar em cada momento, né? Então, por exemplo, quando você vai atender uma criança, você vai olhar ali desenvolvimento de mama, se está na idade adequada, de pelo, se já menstruou, se não menstruou. Aí chega na adolescência, vê a parte da anticoncepção. Então, cada fase da vida tem as suas rotinas diferentes ali, né? Eu tenho uma dúvida que eu acho, então, que entra um pouco nessa história que eu acabei de contar. Existem exames ginecológicos, assim, de rotina específico para cada idade? Existe, né? Existem ali alguns protocolos que a gente acaba seguindo, né? Tem alguns que são meio padrão, né? Então, por exemplo, todo mundo que tem vida sexual ativa, a gente vai oferecer exames de sorologias, que é uma coisa que, por exemplo, se você não for no ginecologista, muitas pessoas acho que nem vão pensar, né? Do tipo, será que em algum momento da vida eu vou fazer um exame pra saber se eu tenho HIV? Talvez ninguém vai pensar nisso. Mas entra como parte do aconselhamento a gente falar, né? Olha, você tem interesse, faz parte da rotina, a gente poder fazer esses exames. E aí, fora isso, entra na questão ali de alguns rastreamentos, né? Então, por exemplo, rastrear câncer de colo, que é o exame do Papa Nicolau, rastrear a parte de alterações na mama, desde a parte de história da família, questão de exame físico, acho que é mais essa parte, né? Sim, e uma coisa que muda além dos exames, as orientações que a gente vai passar para cada faixa etária, né? Eu acho que quando você pega para falar com uma senhora mais velha, tudo que já está ali no climatério, você vai conversar com ela muito sobre exposição solar, sobre atividade física de impacto, como uma caminhada, uma corrida, porque a gente pensa muito na parte óssea dessa paciente. Nossa! O que eu acho legal da ginecologia é que a gente acaba sendo o clínico da mulher, assim, né? Porque a gente acompanha, muitas vezes a paciente tem um sintoma que nem é ginecológico, mas ela pensa no ginecologista, que é o médico que está acompanhando ela desde o começo, né? Então entra muito nisso, né, que você falou, dessas orientações. E aí, ali às vezes vem aquela criança que, às vezes, não tá tomando banho direito. Você vai ensinar ela a se higienizar, ela vai... começa... Primeira menstruação. Gente, eu acho que toda mulher lembra, tem algum episódio de ter se sujado em algum ambiente altamente constrangedor que você... Nossa, de repente tá ali, tipo, tudo vermelho, sangrando, você não sabe como lidar com isso. Gente, eu vou abrir um parênteses, porque você falou de primeira menstruação. Vocês lembram da primeira menstruação de vocês? Eu lembro. Eu lembro da minha, e foi muito traumático. E, gente, meu pai é ginecologista, mas foi muito traumático. Eu só não lembro quantos anos eu tinha. Mas, assim, eu lembro que foi um dia que eles pediram pizza, e eu sempre gostei muito de comer, então eu sempre fui aquela criança que comia bem de tudo, ainda mais pizza, né? Só que nesse dia eu tava com uma dor de barriga estranha, assim, uma coisa, um aperto, era cólica, né? Mas eu não sabia, né? E um negócio. E aí a gente sentando pra comer. E minha mãe, você não quer comer? Eu, mãe, tô com dor. E ela, nossa, o que será que tá acontecendo? E meu pai, não sei. Ela não é assim, ela não quer nem comer, né? Falei, não vou comer, vou pro quarto deitar. E aí eu deitei. E coloquei um travesseiro no vão da perna. Sabe quando você deita de ladinho? Põe um travesseirinho assim, né? E tô lá. Falei, vai ter que passar, esperando essa dor, esperando. De repente eu senti um negócio. Na hora que eu olhei o travesseiro vermelho. Falei, meu Deus do céu, e agora? Porque assim, apesar do meu pai ser ginecologista, nunca foi um assunto na minha casa, assim, sabe? Olha, você vai menstruar, você vai virar mocinha. Eu não tinha a menor ideia disso, nada. Então, na hora que eu olhei sangue, eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Cheguei, mãe, socorro! E aí, ela olhou aquele travesseiro e ela olhou pro meu pai e eu pensei, gente, o que será que eles estão pensando? O que tá acontecendo comigo? E aí, meu pai só assim, leva ela no banheiro, mostra ela como que coloca o absorvente. E eu, gente, por que ele tá desse jeito? O que tá acontecendo? Até minha mãe me falar
que era menstruação, que tá tudo certo, né? Mas eu fiquei muito assustada com aquilo. Até eu entender que o que eu tava tendo era cólica, foi muito traumático. Vocês lembram? Então, já não é uma situação muito boa, né? Amigável. Eu lembro, porque minha mãe sempre falou muito comigo sobre isso. Que legal. E ela me mostrava o absorvente, assim, olha, quando você tiver tal idade, pode ser que você já esteja menstruada e você vai ter que usar um desse aqui na sua calcinha. Imagina, eu nunca nem tinha visto um absorvente na vida. Mas isso foi importante. Nossa, é muito bom, né? Porque não são todas as famílias realmente que conversam assim. Às vezes eu vejo muito paciente que eu atendi muito no postinho, né? A parte de ginecologia geral. Então, eu via muita mãe trazendo porque ela queria que eu conversasse, que eu explicasse. Mas isso tem bastante mesmo, né? E aí na você ginecologia. olha, ela tá pra menstruar, ou então ela acabou de menstruar. E você conversar sobre higiene mesmo, sobre absorvente, né? Sobre como ela vai se limpar, tudo. Então, muitas vezes é o ginecologista que dá esse contato inicial. E aí as pacientes, ela tem essa impressão de que começou a menstruar, eu vou levar a minha filha no ginecologista, né? Ou então, teve a primeira relação, vou levar... algumas mães têm uns marcos de quando elas acham que elas devem levar. Mas eu acho que também tem muita gente que ainda tem o preconceito no sentido de assim, eu vou levar no ginecologista, o ginecologista vai prescrever um anticoncepcional e aí, por causa disso, minha filha vai sair tendo relação com todo mundo. Tem muito disso ainda, né? Então, assim, não vou levar, porque senão vai começar a ser influenciado por essas coisas. E é muito o que você falou, assim, entra muito antes disso, assim. Toda essa orientação de higiene, de tudo. E também de escolher anticoncepção, né? Até, mais uma vez, de exemplo, gente, meu pai é um ótimo ginecologista, tá? Mas é porque, assim, ainda mais, assim, pensar no homem com a filha pequena, acho que devia ser difícil mesmo dentro de casa, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a menstruar, minha menstruação era muito irregular, a gente sabe que é normal, né? Só que eu era daquelas pessoas, assim, que ficava meses, aí quando vinha aquele monte, eu comecei a sofrer muito com isso, né? E eu nunca fui num ginecologista, talvez por isso que eu fico fazendo tudo por mim, né? Porque assim, meu pai que fazia as minhas coisas, minhas orientações ali daquele jeito, né? E aí, eu lembro que ele me deu uma cartelinha rosinha, falou assim, esses comprimidinhos aqui, você vai tomar um por dia, tá? Todos os dias desse comprimidinho que vai melhorar a sua menstruação. Eu olhei pra aquilo e pensei, gente, isso é um anticoncepcional, né? E foi assim que eu descobri que era um anticoncepcional e comecei a tomar pra regular a menstruação. Meu Deus! Então, tem muito essa questão, né? Às vezes, a família não saber muito como abordar, né? Levar no médico pra ter um auxílio, né? E às vezes até por timidez da família, né? Você fica, ai, gente, mas é minha filha. Uma coisa é que você conversar, gente, uma coisa é você conversar com um paciente, uma pessoa que você não conhece, ou até um amigo. Uma coisa é seu irmão, seu filho, tipo, alguém próximo, às vezes. A minha irmã, ela fala comigo como se eu fosse a ginecologista dela. E às vezes eu fico super sem jeito. Eu fico, fala com a sua ginecologista, marca com uma pessoa de fora. Porque fica uma intimidade diferente, uma relação médico-paciente. Eu acho que as coisas às vezes se confundem, fica difícil você... Às vezes a pessoa vai querer guardar algo pra ela, não vai querer contar que é algo que talvez interfira no tratamento. Eu sempre fico com essa questão. Acho que é importante você ter a figura do médico e o familiar, o amigo, assim, algo... E eu acho que até pro próprio paciente sentir assim, olha, eu estou num lugar seguro pra abrir tudo que eu tiver, porque aqui eu tô respaldada. Existe sigilo médico-paciente, que é o que você falou. Às vezes nem sempre a pessoa vai querer falar tudo, né? E eu acho que tem... assim, eu sou muito sistemática, já falei isso várias vezes, né? Então, por exemplo, tem, às vezes, amiga minha que... amiga, você não pode fazer tal coisa pra mim. Uma coisa ou outra, assim, se for alguma coisa simples, eu faço. Mas, pra maioria das vezes, eu falo, vamos marcar uma consulta? Vamos marcar, você vai lá, você passa. Não precisa nem cobrar. Mas você vai lá, você vai abrir seu prontuário, eu vou te perguntar, eu vou escrever as coisas, tudo certinho como tem que ser. Porque, gente, é muito fácil você deixar passar alguma coisa. E aí você pensa, não, minha amiga, tal, né? Só que, não, se você não segue aquilo ali, né? Às vezes você vai esquecer de fazer alguma coisa, ou a pessoa vai esquecer de te falar alguma coisa que você poderia ter perguntado. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento extra-oficial, vamos dizer. Na verdade, o oficial, né? Sim. E não só o extra-oficial, né? E uma dúvida agora que me bateu. Sim. Essas pessoas que não têm tanto costume, né? Tipo eu, de ir no médico, por exemplo, a cada 6 meses. Tem algum sinal, algum sintoma, alguma coisa que a gente pode notar no nosso corpo que fala alerta vermelho, é melhor ir no médico?
Ou, assim, em geral, é melhor ir no médico sempre? O certo seria, né? Fazer a rotina. Mas, assim, vamos imaginar que não chegou. Você fez a rotina, tá tudo certinho, mas não deu nem o tempo ainda da sua próxima rotina. Tem, na verdade, tudo que incomoda, a gente fala pra procurar, né? Então, assim, comecei a notar um corrimento, tá com cheiro, tá coçando, né? Ou alguma lesão que apareceu na região genital que não tinha, né? E o que eu acho legal dessa parte também que a gente tá falando de acompanhar de rotina é você conhecer o seu normal. E aí você sabe quando você não tá normal. Porque, por exemplo, isso é muito comum quando a gente fala de menstruação. A gente até fez episódio de ciclo menstrual, né? As pessoas acham que menstruar regularmente é assim, todo dia 20 a minha menstruação desce. E aí, se um dia a menstruação desce dia 23, nossa, meu ciclo tá irregular. Será que aconteceu alguma coisa? Então, assim, quando você faz o acompanhamento de rotina certinho, você conhece o seu corpo, você sabe o que é o seu normal de cólica, de sangramento, de intervalo entre um ciclo e outro, né? Então, quando sai desse seu padrão, aí realmente é um sinal de alerta pra falar, não, então será que aconteceu alguma coisa? Aí é o momento de voltar. Então, acho que é mais isso, né? Mas eu vou puxar a orelha aqui da Bia. Pode puxar. Gente, não sei a idade da Bia, mas um momento que é imprescindível é ir para o ginecologista em específico, mulheres de 25 anos que já tiveram relação, precisam coletar o Papai Nicolau. Vamos 26. ver quanto. Então, vamos ver quantos cheques você faz. Vai. Gente, sério. O Papai Nicolau é um exame super simples. Ele é um exame que, se você for fazer particular, ele é super em conta. Ele é um exame que você vai passar um aparelhinho de plástico e você vai coletar uma amostra lá do colo do útero e vai mandar para análise para ver se você tem alguma lesão que pode dar câncer. E câncer de colo do útero, ele demora para acontecer. Então, o quanto mais inicial você pegar aquela lesão, você consegue tratar sem prejuízo nenhum. Você, às vezes, precisa queimar, às vezes você precisa tirar um pedacinho que seja. E isso, se você ficar muito tempo sem ir, aquilo se alastrar, aí sim você vai precisar de uma rádio, uma quimioterapia. Meu Deus. Então é algo que, assim, é um câncer que... Ele é silencioso? Muitas vezes você não percebe nada, às vezes pode ter um sangramento depois das relações, mas muitas vezes você não sente nada. E por conta de um examezinho que é muito tranquilo. Simples, Meu Deus. Ele é um câncer que não era pra gente ter na população. Se todo mundo conseguisse ter acesso a um ginecologista, se as pessoas conseguissem fazer seu exame de rotina, era pra ser um câncer que seria erradicado. Sim. Tá? Então, assim, é fundamental. E querendo ou não, assim, o princípio do Outubro Rosa, apesar de ser relacionado ao câncer de mama, né? Mas é exatamente isso que você falou, assim, é a gente tentar chamar atenção para a cultura da prevenção, né? Sim. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico das coisas, né? Muito maior a chance da gente conseguir tratar de uma forma mais simples, que vai curar e que... Às vezes a gente vai achar aquelas lesões que a gente chama de pré-maligna, né? Que é justamente assim, nem virou câncer e a gente tem a chance de intervir naquilo ali. Vamos agendar uma consulta? Eu assustei a Bia, ela vai dizer, nossa, então, nunca mais ela chama até Ingrid. acabou ali cheia de dúvidas. Gente, vamos encerrar aqui o episódio? Eu tenho um compromisso importante. Não, mas assim, eu levei esporro, porém, eu quero fazer um compromisso. Então, eu vou agendar hoje o meu exame de Muito rotina. bem, Então, eu muito convido bem. quem não tenha feito ainda, não tenha Exato. agendado, que a gente também. Exatamente. Que é importante, né? E, gente, não, outra coisa, não é substituível por ultrassom, tá? Nossa, Nem ressonância, porque as pessoas acham que esses exames de imagem, aí vai olhar tudo. E que vê mais, né? Acho que as pessoas acham assim, vê melhor. Poxa, eu fiz uma ressonância. Não. A ressonância vê tudo. Vê tudo dentro das limitações daquele Sim. exame, né? Mas são técnicas diferentes. Não Maravilhoso. substitui. Porque tem paciente que chega no consultório, conversa. Ai, vamos coletar o Papai Nicolau. Ai, não, hoje eu não tô pronta pra coletar. Como assim pronta? Ai, não vim pronta, não depilei, não vou coletar. Gente, a última coisa que um ginecologista olha, tenham certeza disso, é se você depilou ou não. A gente não presta atenção nenhuma nisso, né? E a primeira coisa que a gente pensa como gente, paciente, olha, né? podem ir com o coração em paz, que a gente não tá olhando pra isso. A gente tá procurando se tem lesão, a gente tá procurando se tem corrimento. A gente vai lembrar do seu colo do útero, mas se você depilou não, a gente não vai lembrar. Não A mesmo. gente vai olhar e falar assim, nossa, ele continua rosinha. Ele sempre foi rosinha assim, tá ótimo, tá lindo. Isso sim, mas agora o resto, vocês vão com o coração em paz. E o Papa Nicolau, então, tem que fazer esse exame de quanto em quanto tempo? Então, a gente precisa de 2 seguidos normais. Então, vamos dizer que você começou com 25, que é a idade que o Ministério da Saúde pede pra começar, tá? Tá. Começou aos 25, você fez janeiro aos 25 anos, no dia 1º de janeiro, você fez um Papa Nicolau.
No ano seguinte, você vai fazer novo. Janeiro, fiz novo, 2 consecutivos, normais. A partir dali, o Ministério da Saúde deixa fazer 3 em 3 anos. Porque ele realmente tem um crescimento muito lento, as lesões, tá? Então, dá pra gente passar 3 em 3 anos. Isso não impede, isso não te abona da necessidade de ir anualmente no ginecologista. Exato, eu ia falar exatamente isso. Isso não significa sumir por 3 anos, né? Significa que você pode não colher o exame, mas você vai ser examinada do mesmo jeito, você vai ser questionada dos sintomas do mesmo jeito, né? Porque às vezes eu vejo paciente que tá com alguma queixa não, eu já vi paciente com nódulo. Ai, eu palpei um nódulo e aí achei que era normal, aí passou não sei quantos anos. Não, mas ele tá crescendo. Gente, precisa examinar. Não é algo, não. Ai, que eu não tava vindo no médico, tava achando que tava normal. Você vê algo, como a Camila falou, você vê algo diferente no seu corpo, surgiu algo diferente, você vai procurar e você vai conversar. Então, esse anual é importante até para a pessoa perguntar para você, porque às vezes você vai deixando para lá e aquilo tem 3 anos e você acha que aquilo surgiu há 3 meses, né? Que a gente fica naquela... Ai, faz tanto tempo assim, né? Então, é bom marcar. E eu gosto de falar isso do mês. Marca o mês de ir pro médico. Porque senão passa, Não né? passa. Eu vou todo outubro, todo ano. Eu vou todo setembro, todo ano. Então, marca aquele mês que você já sabe que você vai todo ano. E aí, o exame também, igual você tinha dito, né, doutora, do nódulo. Então, ele também é feito nessa avaliação anual. Se tiver alguma coisa, né, claro. É que assim, a consulta de rotina do ginecologista, a gente vai analisar tudo e, inclusive, faz parte do exame de rotina a gente fazer o exame das mamas, né? Então, pelo menos o exame físico, quando você for para consulta de rotina, vai ser feito. Então, você vai lá, ficar sentadinha, mexer os braços, vai deitar, o ginecologista vai palpar, ver se tem algum nódulo. Isso a gente já vai fazer de rotina. Aí, entrar nos momentos ali de quando começar a fazer mamografia, rastreamento, aí depende da sua idade e do seu histórico na família também, né? Então, no caso, eu tenho 26 anos. Se tiver algum histórico na minha família, eu preciso fazer. É recomendado fazer. Não. Pode falar. Você, por exemplo, você tem 26 anos, você tem câncer na família. Não é recomendado, aos 26, a gente fazer exame complementar. Mas mesmo sem histórico, com 26 anos, a gente vai fazer o exame da palpação, tudo. O de rotina mesmo. Mas uma coisa que muda também a faixa etária é quantos anos o seu parente que teve câncer de mama, ou se é homem ou mulher, teve o câncer de mama. Porque a dependência da idade que teve, a gente vai adiantando os exames complementares que a gente vai fazendo. E quanto mais distante o grau, né, de parentesco. Quanto mais distante e quanto mais velho... se você pegar um parente, por exemplo, a minha avó teve câncer de mama aos 60 anos, por exemplo, ela teve muito mais velha. A chance desse câncer de mama ter um componente genético é muito pequena, tá? Então, se for, a minha mãe teve câncer de mama com 30 anos, tem uma probabilidade de ter um componente genético maior. Entendi. Então, a gente precisa fazer seu rastreio antes disso. Entendi. Tá. Que mais? Já que você tá aqui perguntando as dúvidas. Não, mas tem que perguntar. Já que você tá perguntando o que todo mundo quer saber do ginecologista e ninguém pergunta, né? Eu tô adorando. Então, tá todo mundo achando maravilhoso. Nossa, eu sempre quis saber se elas olham isso ou não. Diz a depilação, né? Sempre elas têm Não essa dúvida. Gente, a gente não presta atenção. Eu sempre falo para as pacientes, fazendo ultrassom, gente, eu lembro dos úteros. O útero eu lembro. Esse útero é difícil, você tem que virar para cá, você tem que virar para lá, mas o resto... Eu tenho uma pergunta. E agora, assim, é minha mesmo. As outras não eram. A Bia não marca consulta com ginecologista, ela usa o podcast. Exatamente. Então deita ali, Bia. Eu já trouxe aqui um kit. Não tô preparada. Ah lá. Mas é sobre fertilidade. Então, por exemplo, eu tenho 26 anos, eu ainda não tenho filho. E eu, sei lá, tô tentando há tanto tempo. É com a minha ginecologista que eu falo isso? Pra quem que eu posso pedir essa orientação? Pra me encaminhar pra uma clínica? Ou eu vou direto na clínica? Na verdade, assim, você já deveria estar conversando com a sua ginecologista primeiro sobre a sua rotina, mas segundo, sobre o planejamento para engravidar, né? Porque, assim, se a gente for pensar num cenário ideal, é assim, tô aqui usando meu anticoncepcional, mas cheguei na fase da minha vida que agora eu tô pronta para começar a tentar. O certo mesmo seria a gente ter uma consulta pré-concepcional, né? Então, assim, como tá a minha saúde? Será que tem alguma doença que eu preciso
preciso controlar agora? Sou hipertensa, sou diabética, tenho alteração no colesterol, tem algum remédio que eu preciso trocar nesse momento? Tenho rotina ginecológica atualizada, tenho exames de sorologias atualizados, estou usando vitamina, principalmente ácido fólico, cuidando da alimentação. Então, assim, o ideal mesmo seria a gente conversar com a ginecologista nesse momento de decisão e se a gente não tiver nem essa previsão, a gente conversar sobre a programação de engravidar mais pra frente, seja congelar óvulo, né, o que a gente vai fazer. Então, sim, deveria ser com a ginecologista, mas idealmente desde antes do início, né, das tentativas, realmente. E geralmente, esse aconselhamento de que, olha, chegou um sinal de alerta, vá procurar ajuda especializada ou vamos fazer alguns exames de investigação, começa no ginecologista geral mesmo, de rotina, né? Então tá bom, eu já entendi que eu tenho que agendar uma consulta e eu tenho tem algumas dicas ou alguma rotina que eu posso seguir até nesse dia da minha consulta? Rotina mesmo de higiene, de cuidado, que eu posso ter comigo? Olha, sobre a parte de higiene, eu acho importante falar que a genitália feminina, ela tem fungos e bactérias normalmente, tá? E ela tem um cheiro próprio. Maravilhoso. De vagina. Maravilhoso. Tá? Tem uma ginecologista que eu acompanho que ela fala, gente, vagina cheira vagina. Não tem. As pessoas acham que vai cheirar amaciante. Não tem. Não tem. E aí, às vezes, nessa tentativa e nessa ilusão de cheirar amaciante, as mulheres começam a fazer duchas íntimas, elas começam a usar desodorante, perfume íntimo, que eu vejo na farmácia. Nossa, toda vez que eu vejo, eu fico já irritada. Tem um monte de desodorante íntimo e isso prejudica, tá? Isso altera o equilíbrio entre fungos e bactérias que vivem ali normalmente. Então, às vezes, você usar uma ducha, você usar um desodorante íntimo, faz proliferar ou mais bactéria, e aí sim você fica com um odor que tá prejudicando, tá? Um odor patológico, que a gente chama, uma doença. Ou começa a proliferar fungo e às vezes você começa a ter muita coceira local, justamente porque tá usando essas coisas, tá? Então, a gente não recomenda usar. A higiene é por fora, você não precisa introduzir nada para lavar, não precisa usar aqueles chuveirinhos lá dentro, você higieniza por fora. E, preferencialmente, com aqueles sabonetes com pH mais neutro. Aqueles sabonetes, pode ser de bebê, ou pode ser aqueles sabonetes glicerinados. Não precisa ser aqueles sabonetes... sabonete íntimo, que é caríssimo. Não. Pode comprar um sabonete mais neutro, sem muito perfume, e usar para sua higienização. Ou o sabonete que você vai usar no banho normal também serve, não precisa ter algo específico pra mudar um cheiro, que é o cheiro que tem que estar, não. E você lembra no HC, tinha uma chefe que sempre falava assim, vagina é autolimpante, gente, pode ficar tranquila, você não precisa se preocupar. Então é muito legal mesmo dar essa orientação, né? E relacionado também a usar roupa apertada, isso é fato? Porque desde muito cedo eu ouço falarem, não usa muita calça jeans, calcinha tem que ser de algodão, isso é fato. E mesma coisa com relação a esses protetores íntimos, né? Tem muita gente que, não, eu só uso todo dia, eu só saio com o meu protetor íntimo. Gente, pior coisa que você pode fazer, né? Meu Deus. Porque assim, tudo que a gente for deixar muito abafado, é exatamente o que a Ingrid falou, assim, a gente precisa de um equilíbrio perfeito dos micro-organismos que vivem ali, né? E se a gente fica interferindo nesse ambiente, seja pelos produtos, seja pela temperatura, por tudo, a gente vai levar um desequilíbrio e aí vai aumentar a chance de você ter realmente, né, alguma alteração. Então, sim, interfere, né? Lógico que não é por isso que ninguém pode usar calça jeans, mas assim, entra naquelas orientações de, vamos tentar respirar de vez em quando, então você tá em casa, põe uma roupinha mais solta, né, uma calcinha de algodão, se você consegue dormir sem calcinha, tentar evitar usar protetor íntimo todos os dias para deixar abafado, então tudo isso é interessante a gente orientar também na consulta, né? Perfeito. O que mais? Acho que é mais isso, né? Da parte de orientação. A gente falou um pouquinho da parte do Papa Nicolau, de como a gente precisa fazer. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, gente, depois vocês mandam nos comentários, no e-mail, onde for, pra gente fazer outros episódios, né? Bom, acho que como a gente falou, né, bastante sobre essa parte de rotina ginecológica e da importância, né, de como isso vai interferir na nossa saúde no sentido de diagnóstico precoce, já que o objetivo desse assunto foi falar sobre o Outubro Rosa, chamar atenção, né, para o diagnóstico do câncer e de como a gente pode intervir nisso para que tenha muita vida mesmo com o diagnóstico do câncer, né? Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais expectativa de vida aquela mulher vai ter,
muito mais ela vai ter para se preocupar com outras questões, principalmente com a fertilidade, né? Então, aproveitando isso, a gente tem um relato, né? Pra gente colocar no encerramento desse podcast. Se até agora você não estava convencida da importância, né? Da rotina, de fazer o tratamento direitinho, depois desse relato maravilhoso, tenho certeza que vai mudar, né? É isso mesmo. Então, a gente vai deixar um relato de uma pessoa muito querida para contar, né? A vivência dela, inspirar, né? Trazer fonte de motivação, de inspiração para todas vocês que acompanham a gente. E a gente se vê no próximo episódio. É isso. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou de Passos. Em homenagem ao Outubro Rosa, esse mês tão especial, eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história, a minha história de muito desafio, de superação e de, acima de tudo, muito aprendizado. Em 2014, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu notei um nódulo na minha mama direita e dessa descoberta até o início do meu tratamento foram 15 a 20 dias. Foi uma transformação intensa na minha vida, num período curto. A partir desse momento, eu passei por quimioterapias, depois para diminuir o nódulo, depois eu fui para a cirurgia e depois eu continuei meu tratamento. Então foram, em média, 9 a 10 meses de tratamento intensivo e uma transformação grande na minha vida. Eu precisei de muita ajuda emocional dos meus familiares, das pessoas que eu amo. Precisei trabalhar muito a minha fé em Deus e a minha entrega, a minha confiança nos profissionais, no tratamento proposto. Isso é muito importante. Mas eu resumo a minha história como um aprendizado muito grande, onde eu precisava desse aprendizado para viver as outras fases da minha vida que Deus estava por me presentear até a maternidade. Depois de todo o meu tratamento, eu pude procurar os profissionais do Ceferp e, com a ajuda deles, eu pude realizar meu sonho de ser mãe. Hoje eu tenho uma menina linda, a Liz, e uma família linda, sou muito feliz e posso dizer que o câncer para mim foi um detalhe na minha vida. Um detalhe difícil, mas que me trouxe muita maturidade. Eu passei a enxergar a vida com outros olhos e posso dizer com uma beleza indescritível, né? Então eu considero esse momento um momento que a gente aprende muito, amadurece muito. Todos nós estamos fadados a ter um câncer ou alguém da nossa família, mas que a gente possa encarar, né, de uma maneira firme, de cabeça erguida e sem medo, que a gente possa ter força para se entregar ao tratamento, para a gente encontrar a cura. Então, a minha história, eu posso resumir que é uma história de muito aprendizado. Um abraço a todos. Espero ter contribuído para aqueles que estão ouvindo e vendo o meu vídeo. Um beijo. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante@ceferp.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!